E meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero meditar contigo neste momento na palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12 ao 24. Ouça por gentileza o que diz a bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta. Nós te suplicamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que a palavra do Senhor gere transformação em nossa vida, postura de obediência segundo a Tua vontade. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quando nós olhamos para os textos lidos no verso 12 ao 24 do capítulo 7 de 1 Coríntios, nós vamos ver que uma fala relacionada a cristãos casados com não cristãos. Paulo não está tratando nesse texto de casamento misto. Não. O ensino de Paulo sobre isso é claro. O casamento deve ser no Senhor, conforme o verso 39 do capítulo 7. Para Paulo, namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. Diz ele, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Está isso em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Meu querido, minha querida, a igreja de Corinto era uma igreja nova. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casadas. De repente, apenas a mulher se converteu.
e o marido permaneceu incrédulo, ou apenas o marido se converteu e a mulher permaneceu incrédula. Essa é a problemática que Paulo está exatamente tratando aqui. A igreja levanta uma nova pergunta para Paulo. Devemos nós permanecer casados com cônjuges incrédulos? Paulo responde com um gigantesco e sonoro sim. É claro que vocês devem permanecer casados. Aos mais digo eu, não o Senhor. Capítulo 7, verso 12 e 13. Por que é que ele diz isso? Lembra-se do que dissemos no início? Jesus não tratou dessa matéria de um cônjuge se converter depois de casado. Jesus não abordou, não tratou, não discorreu sobre esse assunto. Essa matéria é nova e Jesus não abordou esse assunto nos evangelhos. Por isso, Paulo diz que agora vai tratar do assunto. Paulo diz: se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E ele vai sequenciar. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Capítulo 7, verso 12 e 13. É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Mas se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado, ela não pode usar esse acontecimento como base para a separação. Não, absolutamente não, plenamente não. Ao contrário, ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e levar o seu cônjuge à conversão, como o capítulo 7, do verso 17 a 24, versa acerca dessa verdade. Paulo está dizendo que a conversão não altera as nossas obrigações sociais. Paulo trata os dois grandes temas aqui: o poder do casamento e a dissolução do casamento. Vamos mais acuradamente, minuciosamente, entrar nesses detalhes para nós vermos o que o texto está comunicando aos nossos corações aqui. Em primeiro lugar, o poder do casamento. Notem o verso 12 ao verso 16, quando diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandonem. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Pois bem, Paulo lista 3 fatores de encorajamento para se investir num casamento misto, em que um dos cônjuges se converteu, presta atenção nisso, depois do casamento. A pergunta dos coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com um cônjuge incrédulo? Paulo responde: não. Antes, vocês devem investir nesse casamento, e isso por 3 motivos. Vamos partilhar sobre eles. O primeiro motivo para se investir no casamento é a realidade da santificação. Diz Paulo: porque o marido incrédulo
é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Capítulo 7, verso de número 14. Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo pelo fato de estar casado com uma mulher crente ou vice-versa. Não, ele não está falando sobre isso. O casamento não é um meio de conversão, em hipótese alguma. O que Paulo está dizendo é que o marido crente santifica, ou seja, traz benefícios para a sua família. Esse cônjuge incrédulo fica assim exposto à influência benéfica do evangelho. Quando a fé cristã entra em um lar descrente, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos e não de novas desavenças. O fato de um cônjuge incrédulo viver com um cônjuge crente possibilita a esse cônjuge incrédulo conhecer o evangelho e ser abençoado por ele. O cônjuge incrédulo é trazido para mais perto de Deus ao conviver com um cristão na mesma casa. Barth, citando John Calvino, ele deixa esse ponto mais claro ao dizer: a piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Um segundo motivo para investir no casamento é a inclusão dos filhos no pacto. Paulo afirma: doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Capítulo 7, verso 14. Paulo não está dizendo que os filhos de pais crentes são salvos automaticamente pelo simples fato de nascerem num lar cristão. Todavia, significa que esses filhos nascem debaixo do pacto, são filhos da promessa e estão debaixo da influência do evangelho. Significa que desde o nascimento eles estão expostos ao ensino e ao exemplo da fé cristã. A Bíblia preceitua com bastante clareza. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Onde está escrito isso? Provérbios 22, verso 6. A Bíblia assevera que os nossos filhos são herança de Deus, conforme Salmo 127, 3. Eles estão debaixo do pacto. Que pacto é esse? Essa pergunta não deve se calar. Eu serei o vosso Deus e o Deus de vossos filhos de geração em geração, conforme está escrito em Gênesis 17, verso 7, uma palavra do próprio Deus para nós, o povo da aliança, o povo do pacto. Essa é uma promessa gloriosa. Paulo está dizendo: não saia do casamento, ainda que o seu cônjuge não seja crente. Seus filhos são santificados nessa relação, pois Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa. Eles estão debaixo do pacto da redenção. Os pais têm o privilégio, o dever de levar seus filhos a Cristo. Mas um terceiro motivo para investir no casamento é a possibilidade da conversão do crente incrédulo. Paulo argumenta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Capítulo 7, verso 16. Você não sabe, mas você pode ter esperança. Você pode fazer investimento para isso. Você pode trabalhar nessa direção.
Nessa mesma linha de pensamento, o apóstolo Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, conforme está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Mas, em segundo lugar, o verso 15 do capítulo 7 vai tratar sobre dissolução do casamento. Vejamos. Há casos em que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente a conviver com o cônjuge crente. Caso o cônjuge incrédulo tome a iniciativa de abandonar definitivamente o cônjuge crente, este fica livre do jugo conjugal, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. Se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer no casamento, a porta para a dissolução do casamento é aberta. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O verso 15 do capítulo 7, 1 Coríntios, deixa isso com uma clareza totalmente plena, como o sol do meio-dia clareando uma pedra. John Stott, ele lança luz ao nosso entendimento ao esclarecer com a sua fala, dizendo: se o cônjuge incrédulo desejar permanecer casado, então o crente deve recorrer, ou seja, o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas se o cônjuge incrédulo não ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para se divorciar e casar novamente. Paulo traz à lume a segunda cláusula exceptiva para o divórcio, que é o abandono. Irredutível, contumaz, irreconciliável. Só há duas cláusulas exceptivas para o divórcio: infidelidade, conforme nos diz Mateus 19, 9, e abandono, conforme estamos vendo aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 15. E ao olharmos para o símbolo de fé, na Confissão de Fé de Westminster, a mesma ratifica a infidelidade e o abandono como os únicos motivos para o divórcio e um novo casamento. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, conforme diz Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Está escrito isso em Mateus 19, 9 e Romanos capítulo 7, verso 2 e 3. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, nada senão o adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, conforme nos diz Mateus 19, 8 e 1 Coríntios capítulo 7, 15. John Gessner levanta uma questão totalmente importantíssima. A cláusula exceptiva do adultério ensinada por Cristo não negou por implicação o ensino de Paulo sobre o abandono e positivamente ensinou o que Cristo não negou.
Não há discordância entre o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. A restrição de Cristo sobre a infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsistente em hipótese alguma com a admissão de Paulo sobre o abandono como outro fundamento para o divórcio. O ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo. Paulo e Cristo não estão em conflito sobre essa questão. Cristo está falando da base positiva para o divórcio e Paulo da base passiva. Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio. A iniciativa do divórcio é do cônjuge inocente. Paulo está falando que o cônjuge abandonado está livre do jugo conjugal. Desse modo, a iniciativa do divórcio não é do cônjuge abandonado, mas daquele que abandonou. O cônjuge abandonado pode apenas reconhecer o fato do seu abandono. No ensino de Paulo, é a parte culpada que toma a iniciativa da deserção ou do divórcio. No ensino de Jesus, é a parte inocente que toma a iniciativa do divórcio. Cristo falou de uma separação voluntária, Paulo de uma separação contra a vontade do cônjuge abandonado. Esse assunto é bem mais amplo, por hora ficaremos aqui e continuaremos numa próxima oportunidade. Deus continue te abençoando ainda mais, você e toda a sua casa. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te louvamos pela exposição da tua palavra lida, pela verdade de consequências eternas que falou ao nosso coração. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor é o Deus que instrui, é o Deus que ensina, é o Deus que falou conosco, que sob as tuas vistas nos daria conselho. Estamos sendo aconselhados pela tua palavra na presença do Senhor, que é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Graças te damos com gratidão, ó Deus, e muita alegria, em nome daquele que nos salvou e é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.